Não vai dar nem tempo da gente falar do milênio, porque, nossa, arrebatamento dá muito pano pra manga. Vamos orar pra gente começar? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que nós possamos ser edificados e sair daqui compreendendo um pouco mais do livro de Apocalipse e que, acima de tudo, nós possamos sair daqui amando mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero começar indicando livros. Hoje eu trouxe bastante, por quê? Porque o assunto é muito... esse aqui já indiquei nas outras aulas, comentário do N.T. Wright de Apocalipse. Aí eu vou falar na aula, né? Se a gente chegar no milênio, falar da perspectiva dele. Esse aqui também eu já apresentei em outra aula, estudos do Novo Testamento, e aí dentro dele tem um capítulo só sobre escatologia, onde eles vão falar sobre arrebatamento, reino de Deus, ressurreição e tudo mais. É muito bom mesmo, mas a gente vai estudar melhor isso aqui quando a gente for falar especificamente de escatologia, que o nosso tema é Apocalipse, e são coisas diferentes. Apocalipse para discípulos dissidentes, do Scott McKnight. A gente está vendo muito desse conteúdo aqui nas aulas. O chamado profético para uma igreja contracultural. Lendo Apocalipse com responsabilidade, do Michael Gorman. Testemunho e adoração insível. Seguindo o Cordeiro rumo à nova criação, a gente está vendo muita coisa do Michael Gorman aqui também, nas aulas. Hoje a gente vai ver mais um pouco. Aí entrando questão do milênio, livros, né? Pré-milenismo, por que deve haver um reino futuro terreno de Jesus, do Michael Vlach. Muito bom, livrinho pequeno, e ele explica muito bem por que que o milênio é um período literal, um período de 1000 anos que Jesus vai, quando ele voltar, ele vai inaugurar esses 1000 anos de forma literal para restaurar toda a criação, e aí a gente vai ver um pouco disso. 1000 anos com Jesus, do Matthew Bryce Irving, o reino messiânico vindouro. Ele vai pegar todas as passagens da Bíblia que falam sobre o período do milênio. E é muito interessante, é muito legal. Só que tem que ler com moderação, porque tem muita especulação nele. E aí, deixa eu pular esse aqui. Teologia do livro de Apocalipse, do Richard Dawkins. A gente está vendo muito desse livro aqui também, nessas aulas. Vou começar a trazer para cá. Esperança no futuro é paixão pelo presente. Esse livro é do Levi e do Luiz, que eles pegaram esses dois livros aqui. Deixa eu falar deles primeiro, né? Ética da Esperança, do Jürgen Moltmann. Ele vai falar sobre como nós vivemos o presente, olhando para o futuro e como o futuro molda a forma como nós vivemos aqui. Ele vai falar de ética, como nós devemos nos comportar. Ele vai falar sobre o cuidado com o meio ambiente e tudo mais, muito bom. E a principal obra dele, Teologia da Esperança. Estudos sobre os fundamentos e as consequências de uma escatologia cristã. Ele não vai trabalhar a escatologia do Jürgen Moltmann também. Ele não vai trabalhar a escatologia tentando assim, vamos descobrir quando é o arrebatamento e tudo mais. Ele vai falar como nós devemos viver como alguém que espera o retorno de Jesus, como deve ser a nossa vida. E essas duas obras dele aqui molda muito do que nós entendemos sobre escatologia hoje. E aí, esse aqui depois. Tem esse aqui também. No fim, o início, breve tratado sobre a esperança cristã do Moltmann também, muito bom, porque ele vai falar sobre como a criação de filhos, como o casamento, como o nosso trabalho aponta para o dia do Senhor.
como tudo isso aponta para o dia do Senhor, muito bom. Aí vai entrar esses daqui. Que aí eles pegaram aqueles 2 livros, Teologia da Esperança e Ética da Esperança, e escreveram esse livro aqui, Esperança no Futuro é Paixão pelo Presente, baseado nas obras do Moltmann. Gente, muito legal, assim, nossa, isso aqui muda completamente a nossa visão da vida cristã. E o outro é do Rogério, que também pegou as obras do Moltmann e escreveu essa tese aqui, A Escatologia do Amor, a Esperança na Compreensão Trinitária de Deus em Moltmann. Então ele vai, a partir da Trindade, explicar como viver escatologicamente a partir do estudo da Trindade. Nossa, isso aqui é muito bom também. E aí, esse aqui a gente tem para vender ali, já falei dele também. O Evangelho do Cristo Crucificado. É uma tese de doutorado de John Harrigan, que ele é literalista, ele é hiperliteralista. Tudo na Bíblia é literal do jeito que está escrito. Então, para ele, não existe nada do reino inaugurado. Jesus não inaugurou nada, Jesus só morreu pelos pecados e mais nada. E ele acredita que nós não estamos na nova aliança também. E aí ele se baseia no Moltmann para fazer essa tese. Só que aí ele distorce a tese do Moltmann para defender o que ele quer. E assim, é muito interessante, tem muita coisa boa, mas tem uns erros assim que são grotescos nesse livro. Então assim, eu indico ele para quem realmente quer estudar, para quem realmente quer conhecer, quer estudar, quer se aprofundar e conhecer a perspectiva dele. E aí pode passar, que aí depois eu vou falar desse aqui. Sobre o pré-milenismo, que é a visão que nós temos, como igreja também, pelo que eu já vi lá no DNA. E aí tem esse livro aí, Fundamentos da Escatologia. Não dá para ler. Mas é um livro que ele vai pegar desde o primeiro século até os nossos dias, todos os teólogos que defenderam o reino literal de Deus, de Jesus, né, nos 1000 anos. Deixa eu ler o subtítulo dele aqui. Isso, Fundamentos da Escatologia Primitiva e Pós-Tribulacionista, do Leonardo Assis. Gente, é um livro muito bom mesmo. O próximo. As Últimas Coisas, do Eldon Led, ele vai falar sobre arrebatamento, sobre milênio também, para quem se interessar. É bem pequenininho o livro, e é muito legal. Escatologia do Novo Testamento, do Russell Shedd, é um clássico esse livro, para quem quer conhecer mais de escatologia. A gente vai ver esses livros quando a gente for estudar a escatologia, mas como a gente vai falar de arrebatamento, aí eu estou indicando ele já. Pode ir para o próximo. Millard Erickson, Escatologia, Polêmica em Torno do Milênio. Então é um livro onde ele explica as perspectivas sobre o milênio, os pontos bons, os pontos fortes de cada perspectiva e os pontos fracos. O significado do milênio. Esse livro é muito legal, porque eles são 4 teólogos que debatem. Um apresenta sua visão para os outros 3, e os outros 3 vão reagir à visão dele, e aí ele vai responder a essa reação. E aí os capítulos são assim, cada um apresenta sua visão, e aí eles respondem a ela. Muito legal também. E é tudo livro pequenininho, tá? Aí entra, por que eu vou falar desse livro, O Rei da Páscoa? Esse livro é um debate sobre o arrebatamento. Então, o Craig Blazing, o Alan Rutherford e o Douglas Moo, cada um defende uma visão do arrebatamento. E o livro é igual ao anterior. Um apresenta e os outros 2 respondem à visão dele. Falam, não, você errou nesse ponto e tudo mais. Aí é o arrebatamento. 3 visões. Pré-tribulacionismo, pré-ira e pós-tribulacionismo. Não temos em português, mas seria muito bom se tivesse.
Bem legal também. Pode ir próximo. Os santos sobem, a ira desce. A perspectiva da pré-ira e o fim dos tempos, do Aaron. Ele vai explicar a visão pré-ira, que eu vou falar sobre ela hoje, que é uma visão não tão conhecida. Pode ir para o próximo. Alan Kirchner, pré-ira, uma breve introdução sobre a visão pré-ira também. Pode ir para o próximo. Pré-tribulação, examinando os fundamentos do pré-tribulacionismo, do arrebatamento pré-tribulacionista, examinando os fundamentos da teologia pré-tribulacionista. Ele vai falar sobre esse livro aí, ele vai falar sobre o pré-ira, só que ele vai rebater a visão do pré-tribulacionismo. Ele vai combater essa visão, porque que ela é uma visão errada do pré-tribulacionismo. Próximo. Alan Kirchner também, o anticristo antes do dia do Senhor. E aqui ele vai ficar baseado em Tessalonicenses, a gente vai ler hoje. Por que que a igreja não é arrebatada antes do surgimento do anticristo? Que aí também é uma resposta ao pré-tribulacionismo que acredita nisso. Tá? Pode ir pro próximo. O pós-tribulacionismo e o pré-ira. Também é um diálogo entre o arrebatamento pré-ira, que nós vamos ver, e a visão pós-tribulacionista. Pode ir para o próximo. Antes da ira de Deus, também é uma visão do pré-ira. Eu estou trazendo esses livros porque essa visão ela está crescendo muito no Brasil. Muito, assim, daqui uns 2, 3 anos, ela vai se tornar uma visão bem popular. Ela está começando a crescer agora, e eu vou explicar ela hoje para vocês. Pode ir para o próximo. Acabou? Tá, aí... tudo em inglês. Você vai encontrar um resumo de todos esses livros num capítulo desse aqui. O Rei da Páscoa, explorando a conexão profética entre a Páscoa e o fim dos tempos, e o Retorno de Jesus, do Travis Snow. E aí um dos capítulos, ele explica de forma resumida a visão pré-ira, que é a visão que ele acredita. Então, se alguém quiser entender melhor, além disso o livro é muito bom também, porque ele vai conectar a Páscoa com a volta do Senhor. E aí tem a ceia, muda o significado da ceia, assim, é muito bom. Mas aí ele explica essa visão dentro do livro. Vamos lá para a nossa aula, então. A gente vai começar vendo as visões clássicas, tá? Sobre arrebatamento. Então nós temos 4 perspectivas que são mais tradicionais. E a gente viu elas em algumas aulas anteriores. A gente vai ter o pré-tribulacionismo, o mid e o pós. O pós é mid pós. Por que eu coloquei 4? Porque tem o pré-ira, verdade. Então são as 3 visões mais populares, mais clássicas. E aí o pré-ira, que tem surgido e muita gente tem gostado bastante dela, que ela faz um pouco mais de sentido. Vamos lá. Então, para a gente começar a entender
o arrebatamento, a gente precisa pensar na grande tribulação como um período de 7 anos, né? Isso aqui para todo mundo tá. Aqui todo mundo já ouviu falar, né? Período de 7 anos, uma divisão de 3 anos e meio de falsa paz. E aqui começa realmente a grande tribulação. E isso é baseado lá no livro de Daniel, quando ele vai falar sobre as 70 semanas. Então, essa ideia de arrebatamento, de grande tribulação, que dura 7 anos, ela está lá nas 70 semanas de Daniel. Só que a gente não vai estudar Daniel, porque Daniel é muito difícil. E hoje, para mim, é mais difícil ainda. Porque aqui a gente está lidando com. Quem lembra? Literalismo e cronologia. Essas visões aqui, elas estão dentro da interpretação dispensacionalista de que Apocalipse é literal, ou seja, o que está escrito ali é o que realmente vai acontecer e eventos cronológicos uns seguidos do outro. Então, quando eles vão ler Daniel, as 70 semanas de Daniel e o livro de Daniel como um todo, eles também vão ler dessa forma, tá? Então a gente vai ficar dentro dessa visão, por enquanto. E aí então surge a discussão de quando a igreja vai ser arrebatada. A visão pré-tribulacionista, como a gente viu nas aulas anteriores, ela começa antes da grande tribulação. E como nós vimos dentro de Apocalipse, é lá no versículo 4, quando fala para João subir, que João vê uma porta aberta no céu e o anjo fala para ele, sobe aqui. E o anjo não, Jesus fala para ele, sobe aqui. O pré-tribulacionismo, então, acredita que é aqui, né? 7 anos da tribulação, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Aí vai entrar os problemas. Porque Paulo, lá em. Vamos ler. 1 Tessalonicenses. 1º ou 2 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses. Estou em Colossenses. Desculpa. Segunda Tessalonicenses 2. Paulo vai falar o seguinte: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, reunião, arrebatamento, e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então o que Paulo está falando aqui no versículo 3? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia e da reunião, lembra que ele está falando? Segunda vinda e a reunião, então a gente pode colocar
Vou colocar aqui então. Antes da nossa reunião com Jesus, antes daquele grande dia, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Então Paulo aqui ele está falando, gente, a nossa reunião com Jesus, o arrebatamento não vai acontecer sem antes que o anticristo surja em algum momento aqui dentro. E aqui já enfraquece totalmente o argumento de um arrebatamento antes da grande tribulação. Porque o anticristo ele vai surgir durante a grande tribulação. E Paulo está falando, a igreja não vai ser arrebatada enquanto ele não surgir. Só que aí os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada aqui. E aí enfraquece totalmente o argumento deles. Aí Paulo vai continuar. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Vocês não se lembram de que, quando eu ainda estava aí com vocês, costumava falar sobre essas coisas? E agora vocês sabem o que estava detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. É o que a gente está vendo. O ministério da iniquidade, ou seja, essa ação que João vai falar. Já existem muitos anticristos no meio de vocês. Os impérios que surgem, vocês precisam perceber a semelhança que eles têm com a Babilônia. E Paulo vai resumir tudo isso em ministério da iniquidade. Essa ação deles no mundo já está acontecendo. Mas vai chegar um momento em que tudo isso vai se personificar em alguém. Vai encarnar esse ministério, esses anticristos que têm surgido. Em algum momento no fim dos tempos vai ser encarnado em alguém de fato. Já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Lembra que lá no Apocalipse, as duas bestas, uma delas tem esses poderes aqui de fazer sinais e maravilhas, de enganar? Então, ele já começa a criar algo aqui, né? Bom, então o que Paulo deixa claro é: o arrebatamento não acontece antes do surgimento do anticristo, certo? Então isso enfraquece a visão pré-tribulacionista, enfraquece com força. Então eles acreditam que Jesus vem de forma secreta nos ares, ressuscita os mortos em Cristo e arrebata os crentes vivos. A igreja é poupada de todo o período de julgamento, os 7 anos da grande tribulação. Depois dos 7 anos, Jesus vai voltar de novo, porque ele vem aqui de forma secreta. Só que no final ele vem de novo para matar o anticristo. Então a gente, dentro da visão arrebatamento antes da grande tribulação, pré-tribulacionismo, nós temos 3 voltas de Jesus. Só que em nenhum momento a Bíblia fala sobre 3 voltas. A Bíblia o tempo todo fala sobre uma única, sobre mais uma volta e acabou. Então assim, aí eles começam a perder força nos argumentos. Jesus retorna fisicamente com a igreja, a segunda vinda, para estabelecer o milênio. Então, eles acreditam aí, depois da segunda vinda, da terceira vinda, no caso do pré-tribulacionismo, inicia o período do milênio. Então, aqui é arrebatamento,
tribulação, terceira vinda, milênio. Seria essa sequência do pré-tribulacionismo. O MID é uma visão que quase já não existe mais hoje. O MID, eles acreditam no seguinte: desenho, que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Para eles acontece aqui no meio. Qual que é o argumento deles? Que a primeira metade dos 7 anos, 3 anos e meio, é vista como a ira dos homens, ou do anticristo, a qual a igreja suporta. Então, para eles, o anticristo surge nesse período aqui. Começo da tribulação. No ponto central, quando o anticristo profana o templo, que Paulo e Daniel vai chamar de abominação da desolação, a igreja é arrebatada sendo poupada da segunda parte que contém a ira de Deus. Então, para eles aqui, essa primeira parte seria uma falsa paz. Não fale agora não, pelo amor de Deus. Falsa paz já com o surgimento do anticristo. E essa falsa paz é o período em que a igreja é perseguida. Eles vão chamar de perseguição dos homens contra a igreja. Nessa segunda parte, a igreja é arrebatada porque ela não passa pela ira de Deus. É a ira de Deus. É o momento, então, que ela é arrebatada no meio da grande tribulação. E qual que é o argumento deles? E aqui a gente vai gastar um tempinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse período todo, começo da grande tribulação até aqui, é chamado de Dia do Senhor. O argumento principal deles está lá em 1 Coríntios 15, 52, que Paulo vai falar da última trombeta, que eles associam com a última trombeta de Apocalipse, a sétima trombeta. Vamos abrir lá então, 1 Coríntios 15. Versículo 52. Vamos ler a partir do 50 para a gente pegar um pouquinho só de contexto. 1 Coríntios 15, 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, e aqui ele está usando uma linguagem para falar sobre a morte. Nem todos morreremos. Mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eles vão pegar esse versículo e vai conectar ele com a sétima trombeta de Apocalipse. E aí começa alguns problemas. E a sétima trombeta está lá em Apocalipse 11, 15. Vamos ler lá também. Deixa eu marcar aqui.
Apocalipse 11:15. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Aí vai ter uma adoração aqui e tudo mais. Só que antes ali, um pouco antes, tem um contexto de guerra, né? Houve terremoto, a 10ª parte da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e tudo mais. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. E aí toca a sétima trombeta. Então, para eles, a sétima trombeta acontece no meio da grande tribulação. Sétima trombeta. Se a sétima trombeta está aqui nesse período todo aqui, a gente também tem os selos. E os selos, dentro dessa visão, é a perseguição dos homens contra a igreja. E aí as trombetas também como a ira dos homens em cima da igreja e tudo mais. E a sétima trombeta, então, dá início a 7 taças, que é a ira de Deus, mas a igreja não passa pela ira. Qual que é o problema? É que nenhum comentarista de Coríntios concorda com essa conexão em Apocalipse. Por quê? Vamos ver alguns pontos. E aí, desses comentaristas todos, a gente vai ter o Gordon Fee, o comentário de Coríntios dele é assim, de todos os comentários é o top de todos. E aí vai ter Scott McKnight, eu marquei alguns outros aqui. Vai ter o Ben Wifferton, o N.T. Wright, vai ter o David Garland, são todos comentaristas de Coríntios. E o que eles vão falar? Eles rejeitam completamente essa assimilação porque eles vão dizer que é um anacronismo. Como que Paulo pode estar falando da sétima trombeta se quando Paulo escreveu Coríntios, lá no ano 55 depois de Cristo, o Apocalipse de João nem tinha existido, que João foi escrever só lá em 95. Então como que Paulo estaria falando da sétima trombeta se João não tinha escrito Apocalipse ainda? Esse é um dos argumentos. Outros vão dizer que a trombeta em Paulo é tocada pelo próprio Deus. Vamos ler lá de novo. 1 Coríntios 15, 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Só que aqui também é um ponto fraco deles, que não fala que é Deus que vai soar essa trombeta. E aí tem um debate sobre isso. Só que o ponto principal é que a trombeta, ela tem um sentido de convocação. Em Apocalipse, ela tem um sentido de juízo, porque ainda tem mais coisas para acontecer. Porque lembra que ele fala, o terceiro ai ainda vai vir. Então tem mais coisas para acontecer. E aqui, Paulo está falando que nós já vamos ressuscitar incorruptíveis. Então ele vai falar, não tem como conectar. Se uma trombeta tem um aspecto de que mais coisas vão acontecer, em 1 Coríntios 15 está falando assim, já é o momento onde tudo já aconteceu e nós seremos transformados. Em Paulo, um outro argumento deles, a trombeta, o toque da trombeta, Paulo vai falar assim,
nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ou seja, é num instante. A sétima trombeta, ela tem dias ainda para acontecer. Vamos voltar lá em Apocalipse. 11, a partir do 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve forte voz no céu, reino do mundo, os 24 anciãos, tarará, ele vai continuar falando, a sétima trombeta dura. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpago, vozes, trovão, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, aqui está falando de corpos transformados de ressurreição. A sétima trombeta ainda está falando que está vindo juízo ainda. Não está falando dessas coisas. Aí ele vai entrar no capítulo 12, que é um parênteses em tudo isso aí. Então, a sétima trombeta de Apocalipse, vai acontecer mais coisas. E a última trombeta que Paulo está falando, ela acontece no instante. Aconteceu ali e já era. Então, o que pode ser? Esses mesmos teólogos, eles vão falar o seguinte: a trombeta, ela tem um contexto do Império Romano ali, o mundo onde eles viviam. E eles vão falar o seguinte: no exército romano, havia um toque de trombeta, que eram 3. O último toque da trombeta no exército romano sinalizava que o exército deveria seguir o seu destino. Logo, a última trombeta que Paulo fala é uma linguagem militar para dizer que a igreja havia chegado no seu destino, o corpo glorificado e a ressurreição. Esse é o argumento do Chesterton. O Gordon Fee. Ele vai falar o seguinte: que a trombeta tem um contexto judaico e não romano. No contexto judaico, as trombetas nas festas de Israel eram ordens para que algo fosse feito a cada toque. O último toque da trombeta nas festas era para o povo se reunir, pois Deus iria começar a fazer algo. Então eles tinham vários toques de trombeta, em alguns contextos, cada trombeta era para uma tribo, então a última trombeta era para que a última tribo lá atrás se organizasse, se levantasse juntas com as outras, porque eles iam começar a andar para algum lugar. Então, para o Gordon Fee, a última trombeta que Paulo está falando não tem a ver com a contagem numérica de Apocalipse, mas a última trombeta seria a trombeta final, no sentido de que estamos encerrando um ciclo e um novo ciclo está começando. Ou seja, a última trombeta é sobre acabou o ciclo dessa era, agora Deus vai começar uma nova era. E o David Garland vai falar o seguinte, que a trombeta ela tem a ver com a vitória do rei. No mundo antigo, a trombeta era tocada para anunciar a vitória de um rei. Por isso Paulo fala onde está a morte a sua vitória, que é como se Jesus estivesse lutando com ela e ele vence. E aí ele vai falar, essa trombeta tem a ver com o anúncio de que Jesus venceu. Por isso Paulo fala, onde está a morte a sua vitória. A trombeta seria o anúncio de que Jesus venceu a morte. Por isso os mortos ressuscitam para a vida eterna. O Ifringon, tem um nome dele muito difícil de falar. Ele vai dizer o seguinte: para ele tem 2 significados. O primeiro era para os judeus, e aí tem o contexto da trombeta no contexto do judaísmo, de Israel. A trombeta diz respeito ao dia do Senhor e o encerramento do ano do jubileu. E, nossa, isso aqui do ano do jubileu não dá tempo de explicar, mas esse negócio aqui é maravilhoso. Onde os escravos eram libertos e as dívidas perdoadas. Esse era o contexto, no contexto judaico. O segundo significado era para os gentios,
porque na igreja de Coríntios era uma igreja mista, de judeus e gentios juntos. Naquele tempo, para os gentios, a trombeta era tocada para anunciar o encerramento dos festivais de jogos. E a última trombeta tocada nos jogos era um convite aos vencedores a subirem no pódio lá para receber suas recompensas. E no contexto aqui é o... Agora não, gente. Sabia que minha garganta estava seca. Então, aqui o prêmio seria para aqueles que foram fiéis a, a irem receber. O prêmio seria o corpo glorificado, a vida eterna e tudo mais. O N.T. Wright ele diz o seguinte: a linguagem de Paulo remete ao Monte Sinai, onde a trombeta tocou para o povo se encontrar com Deus e receber uma nova identidade. Eles saíram do Egito, se acamparam ao redor do Monte Sinai, e lá em Êxodo 19, Deus fala assim, ó, fala para o povo se arrumar no dia seguinte, porque eu quero encontrar com eles e tudo mais. Aí tocam uma trombeta lá e aí acontece a teofania. Ela seria o cumprimento do jubileu cósmico, que sinaliza o fim do exílio da humanidade sob o domínio do pecado e da morte. E uma outra coisa que ele fala, uma outra possibilidade que ele vê nesse texto também, é que quando o imperador César ia visitar alguma cidade, aquela cidade tocava trombeta para que os habitantes da cidade saíssem e fossem ao encontro de César. E aí ele está dizendo assim, e a N.T. Wright está falando assim, aqui Paulo ele subverte isso, que ao invés da trombeta ser um anúncio para que eles adorassem e fossem ao encontro de César, na verdade eles iriam encontrar com o Senhor e receber o corpo glorificado. Ou seja, o anúncio de que o verdadeiro rei, o único digno de adoração, havia chegado. Pode ser tudo isso. Mas o ponto principal é que ela não tem conexão com o Apocalipse. E o sentido da última trombeta, em Paulo, não é a sétima trombeta, mas é a última trombeta no sentido de que é o momento em que o povo vai se encontrar com Deus, onde eles vão receber prêmio, corpo glorificado, é o anúncio de que o verdadeiro rei chegou, pode ser todas essas coisas. Então ela não tem a ver com Apocalipse, que é outro contexto. Will? Sim. Todo mundo ali usa Daniel. Só que, gente, Daniel é um problema muito sério. Daniel não é tão fácil assim, não. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Só que essa visão, ela basicamente sumiu do mapa, assim. Dificilmente tem alguém que se diz que é mid-tribulacionista, tá? E então aqui que eles acreditam? A igreja passa pelos 3 primeiros anos, é arrebatada no meio e ela volta com Jesus lá no final. Milênio. E aí a gente vai ter o pré-ira. Mas eu vou primeiro explicar o pós, tá? O pós-tribulacionismo, eles acreditam
que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento é o mesmo evento que ocorre aqui, no final da grande tribulação. Então, eles não acreditam que a igreja é arrebatada aqui, eles não acreditam que a igreja é arrebatada aqui, mas que o arrebatamento é junto com a segunda vinda de Jesus, que é uma segunda vinda e acabou, não tem uma terceira como o pré-tribulacionismo acredita. O que eles defendem? Que a igreja passa por todo o período de grande tribulação, todo o período, inclusive as taças da ira. Esse é um ponto de debate. Quando Jesus desce visivelmente em glória no final dos 7 anos, os cristãos são arrebatados para encontrá-lo nos ares. E imediatamente fazem o comitê de boas-vindas, escoltando-o em sua descida triunfal até a terra. Aí é onde o que é de fato o arrebatamento. Não é quando acontece mais. Aqui eles estão falando o que seria o arrebatamento. O argumento principal deles é que a leitura da Bíblia precisa ser uma leitura literal e unificada das passagens sobre a segunda vinda de Jesus, sem divisão em duas fases, né, que seria a secreta e uma volta pública. Então, para eles, a igreja passa inclusive pela ira de Deus, mas não é atingida por ela. Diferente do MID, que fala que a igreja é arrebatada para não estar na terra durante a ira. O pós acredita, não, nós vamos estar aqui quando Deus derramar a ira dele, mas nós não seremos atingidos por ela, nós seremos protegidos. E aí o que eles vão usar é o livro de Êxodo, que quando Deus joga as pragas sobre o povo do Egito, o povo estava lá, mas o povo não foi atingido, porque eles estavam protegidos lá na cidade de Gósen, perto ao lado do Egito ali. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa sobre alguma dessas visões? Quer falar alguma coisa? Deu para entender? Quer perguntar? Pode perguntar. Viu? Aí a gente vai ter, então, o pré-ira. Deixa eu colocar. O pré-ira. Essas 3 primeiras visões que nós vimos, eles acreditam que tudo isso aqui é um único evento, chamado Grande Tribulação. Dia do Senhor. Todo esse período aqui, 7 anos. Aí, o que a visão pré-ira faz? Eles vão falar o seguinte, que a grande tribulação é só até a 7ª trombeta. Então, aqui, vamos dividir aqui no meio, os 3 anos e meio aqui, não importa agora. Mas eles acreditam que até a 7ª trombeta é a grande tribulação. Seria a grande tribulação. O dia do Senhor não faz parte da grande tribulação. Ele é um outro evento. Eu acho que eu vou ter que apagar isso aqui para ficar mais claro, porque está meio esquisito.
Desenho. Isso aqui nas 3 primeiras visões é selos, trombetas e taças. É a grande tribulação. Ou o dia do Senhor. O arrebatamento acontece em algum momento aqui dentro. Seja no começo, seja no meio, seja no final. O pré-ira vai falar que não. Ele vai falar, dia do Senhor é o dia do Senhor. Grande tribulação é grande tribulação. Então ele rompe com isso aqui e vai falar, aqui é grande tribulação, aqui é o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia também da sua ira. Então até a 7ª trombeta é grande tribulação. Começou as taças, acabou a grande tribulação, começa o dia da ira do Senhor. E é aqui que a igreja é arrebatada. Antes da ira de Deus. Então a discussão, ela tomou um caminho que antes de você discutir com qualquer outra visão, vocês primeiro o debate precisa começar onde? Vamos definir o que é o dia do Senhor e o que é grande tribulação. Se não definir isso aqui antes do debate, vão ficar falando, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Porque estão falando querendo falar de uma mesma coisa, o arrebatamento, só que com mapas diferentes. E aí ninguém chega a lugar nenhum. É onde a maioria troca o debate bíblico por ofensa. Porque um começa a ofender o outro. Deu para entender mais ou menos? O que é? Pode falar, Kelly. Tá, vamos lá. As 3 primeiras visões que nós vimos, eles partem do princípio de que selos, trombetas e taças da ira, faz parte da grande tribulação. Faz parte dos 7 anos. Aqui, selos, trombetas e taças faz parte dos 7 anos. As 2 primeiras visões que nós vimos, a primeira acredita que o arrebatamento é no início da grande tribulação, antes do selo. A segunda acontece no meio. Deixa eu colocar aqui os 5 de novo. 3,5. E o pós acredita que a igreja é arrebatada aqui. Mas tudo isso é a grande tribulação e o dia do Senhor. Porque as taças da ira de Deus estão dentro da grande tribulação. A visão pré-ira, por que é pré-ira? Porque eles acreditam que a igreja é arrebatada antes da ira de Deus. Só que além disso, eles vão colocar esse momento aqui fora da grande tribulação. É um outro evento. Então acaba a grande tribulação, a igreja é arrebatada antes da ira de Deus. E aí o debate precisa começar definindo isso. Qual caminho nós vamos seguir? Tudo faz parte da grande tribulação? Ou tem alguma coisa, algum evento, ou o dia do Senhor, que é o dia da ira, é um evento depois? Então a discussão começa aí. E aí, como nós vimos nas aulas anteriores, a visão pré-ira, ela bagunçou tudo, porque eles reinterpretam o Apocalipse. Porque como a gente viu, se Apocalipse é literal e cronológico,
A igreja é arrebatada no sexto selo. Por isso que essas visões aqui dá muito pano para manga, você tem que fazer muitos cálculos, tem que fazer muita especulação para conseguir chegar nisso. E aí eles vão falar o seguinte, cadê o sexto selo? Selo... Não, cadê? Sexto selo, sexto selo. É o 6, capítulo 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido, toda a lua tornou vermelha, as estrelas do céu caíram, e aí ele vai começar a falar um monte de coisa. O vento forte, o céu se recolheu, e aí tudo isso aqui, você lembra que na aula passada eu expliquei o que significava esse trecho aqui, né? E lá no 17 ele vai falar assim, pois chegou o grande dia da ira deles, que é a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Quem poderá suportar? Então, o dia da ira para eles são o que Apocalipse vai falar das taças. E aí a gente iria entrar numa outra discussão. Por que são taças da ira e está falando que o arrebatamento é lá no sexto selo, porque está falando que chegou o dia da ira, por causa da interpretação literal e cronológica, que ela vai bagunçar tudo ao invés de ajudar. O que é então o, o arrebatamento? E por que eu gosto de trazer uma visão mais acadêmica e não essas visões mais popular, a partir do estilo literário de Apocalipse? Porque os teólogos mais acadêmicos, eles não estão preocupados com essa cronologia, com todos esses cálculos e tudo mais. Eles estão mais preocupados no significado do arrebatamento e não quando ele acontece. E aí o que eles vão dizer? O N.T. Wright ele vai dizer o seguinte, Paulo usa a palavra apântesis para falar do arrebatamento, né? Da reunião. Ou encontro nos ares. Vamos lá para Tessalonicenses de novo. Segunda Tessalonicenses 2. Filipenses. Versículo 1. Segunda Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a reunião, tem alguma outra tradução aí que fala a nossa reunião com Ele nos ares? Ou é lá em Coríntios? Tá aqui rapidinho. 1 Coríntios.
1 Tessalonicenses. Quatro 15. 1 Tessalonicenses 4,15. Vamos ler a partir do 13, então. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de... aqui que ele fala, a trombeta de Deus. Que eles vão falar assim, a trombeta é tocada por Deus. E lá em Apocalipse é tocada pelo anjo. Tá? Soada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Encontro nos ares, chegamos lá. Nossa, eu tenho uma péssima mania de não marcar os versículos. No mundo romano, o N.T. Wright vai explicar. Era o termo técnico para quando a delegação de cidadãos saía de uma cidade fortificada para receber... aquilo lá que eu falei. Quando um rei ia para uma outra cidade, tocava uma trombeta para que as pessoas se reunissem com esse rei no meio do caminho e fossem com ele até a cidade. Eles encontravam o rei fora da cidade e o escoltavam para a cidade onde ele estava indo. E aí o N.T. Wright fala que a teologia do arrebatamento moderno faz o rei chegar, pega as pessoas e volta para o seu palácio. Por quê? Qual é a ideia de arrebatamento? A gente está aqui, em algum momento nós somos arrebatados para o céu. O céu, lá Nova Jerusalém, no céu, lá os anjinhos tocando harpa, e a gente brincando de pular nas nuvens. E nós moraremos lá para sempre e o mundo será destruído. E aí nós vamos morar no céu, na Nova Jerusalém. Essa é a ideia popular, não é? Não, só que a Bíblia não fala isso. O N.T. Wright fala que o arrebatamento acontece no fim da história. Só que quando ele está falando de arrebatamento, Paulo está falando assim, que Jesus está vindo para a Terra. E Jesus está vindo para a Terra para quê? Para destruir o anticristo. E aí Jesus está vindo. Vou fazer aqui um desenho aqui. Aqui é as nuvens do planeta. Jesus está vindo para cá. Nós estamos aqui. Os ares que Paulo fala, dentro do apânteses, seria um encontro no ar. Nós estaremos sendo arrebatados, como se nós estivéssemos encontrando Jesus, mas nós vamos voltar com ele para a terra. Porque ele vai restaurar a terra, para nós habitarmos nela para sempre. Então, a ideia de morar no céu e ficar lá no céu não é uma ideia bíblica. Ela não existe, essa visão não é bíblica, não tem aqui. Porque Jesus está voltando para a terra para destruir o anticristo, derrotar os impérios, inaugurar uma nova era de justiça, onde ele vai governar o universo e nós estaremos aqui com ele. Então nós encontraremos ele aqui, aí é o que o N.T. Wright e todos os outros que a gente vai ver aqui vai falar. Esse arrebatamento não é para ir morar no céu, para fugir da terra. O apânteses é a palavra usada para quando essa delegação, essas pessoas encontravam o rei que estava vindo, encontrava com ele no meio do caminho e ia junto com ele para a cidade onde ele estava indo. Ele fala, a ideia do arrebatamento é a mesma. E aí o Scott McKnight vai falar o seguinte. Cadê?
Para ele ele concorda com N.T. Wright, então é a mesma coisa. E é uma segunda vinda lá no final e acabou. Não tem essa divisão como a gente viu no pré-tribulacionismo. O Michael Gorman, ele enxerga esses textos como uma crítica ao Império Romano. A transformação e encontro com Cristo nos ares acontece na consumação, ou seja, no final de todas as coisas. Conclamando a igreja a fidelidade ao sofrimento no presente e não à fuga. Então, para todos eles, a igreja vai passar pela grande tribulação, que é o momento onde é exigido do cristão a fidelidade. Lembra lá no contexto de Apocalipse que nós estamos vendo, que eles vão passar por tribulações, por perseguições, mas eles devem permanecer fiéis até o fim para eles receberem as recompensas. É a grande tribulação. Aí, John Collins, que ele é especialista em Daniel, em apocalíptica judaica. E aqui onde o negócio fica complicado de falar de Daniel. O gênero apocalíptico, que ele vai tratar do gênero apocalíptico que a gente viu na primeira aula, não visa criar um cronograma exato dos eventos futuros de forma literal. Como 7 anos de tribulação, ele fala, talvez não seja 7 anos, talvez esse 7 seja um número simbólico. E se é um número simbólico, e Daniel, ele não interpreta 70 semanas como 70 semanas exatas. 70 semanas uma seguida da outra. Ele vai falar que aquilo ali é uma retórica apocalíptica. Não é o termo em si, 70 semanas. Vamos contar 70 semanas. Não, 70 semanas tem um significado. Não é para contar de forma cronológica, mas é o significado que Daniel está querendo dizer. E é aí onde complica tudo. Mas ele vai falar o seguinte: a ideia do arrebatamento é consolar as comunidades cristãs em crise através desses símbolos. Apocalipse. Ele usa esses símbolos de 7, de 70, não para eles ficarem contando. Então, opa, a partir daqui o anticristo surgiu, vamos contar aí mais algumas semanas. Ele falou, não, é um símbolo para trazer consolo, que eles entendiam o que esse símbolo significava. Ele não endossa o esquema do arrebatamento pré-tribulacional e ele vê a consumação como uma forma unificada, ou seja, essas coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. A Della Collins, ela vai dizer o seguinte, que o conceito do arrebatamento que evita o sofrimento é teologicamente fora da sua análise textual. Ou seja, o tempo todo, João está falando sobre, gente, suportem as aflições, suportem o sofrimento. E não é esse sofrimento que a gente tem hoje de não conseguir pagar uma conta no final do mês, acordei com uma dor de cabeça. Não é, estou falando, gente, vocês vão ser pressionados a negarem Jesus, não com a espada na garganta. Alguns contextos eram, como a gente viu. Mas é exigir para que vocês tenham coisas básicas, para que vocês tenham acesso a algumas coisas, vai exigir que vocês neguem Jesus para conseguir aquilo. Então vocês precisam ser fiéis. A perseguição, ela não é esse monstro de se eu sair na rua eu vou tomar um tiro. Pode ser que aconteça, mas ele está falando mais contexto de coisas sutis. Sejam fiéis a Jesus. Aí ela fala que esse conceito de arrebatamento que foge desse sofrimento, e aí quando nós lemos Paulo, ele vai falar assim, gente, o sofrimento traz perseverança, traz amadurecimento, vai fortificar vocês e tudo mais. E ela fala, uma teologia que evita essas coisas, ela é alheio, ela está fora do texto. É uma ideia fora do que a Bíblia está dizendo. E o David Allen, ele vai falar o seguinte. Cadê?
Ele vai tratar como uma liturgia. Também ele vai falar que o 7 lá é um número simbólico. Tá? E ele também vai falar que a igreja passa pelo arrebatamento e que essa ideia de fugir também, eles vão concluir a mesma coisa. Fugir do sofrimento não é uma ideia bíblica. O Gordon Fee, o Grant Osborne e o Scott Duval, eles vão entender a mesma coisa. A igreja passa pela tribulação, o arrebatamento é somente depois que a Babilônia é destruída, lá no capítulo 18. Então Jesus volta como aquele cavaleiro do cavalo branco que tem na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os olhos como chamas de fogo e tudo mais. Então, para esses três, o arrebatamento é só lá no capítulo 19, onde destruiu a Babilônia, destruiu tudo. Então Jesus volta e nós somos transformados. Mas qual que é a ideia? Arrebatamento, quando será? Então, dentro da academia e dentro da visão pós-tribulacionista e pré-ira, a igreja não passa, não sai da grande tribulação, ela vai passar pela grande tribulação, de uma forma ou de outra. Aí, se vai ser arrebatada antes da ira, ou se vai estar aqui durante a ira, mas vai ser protegida, vai dar na mesma. Nós não sofreremos a ira de Deus, mas a gente vai passar pela grande tribulação. Isso é uma concordância geral na academia. E o arrebatamento, ele não é um arrebatamento de fuga para o céu e nós vamos ficar lá para sempre. Mas nós vamos encontrar com Jesus que está descendo para restaurar todas as coisas. É aí onde a gente entraria no milênio, mas já são 9 horas, não vai dar tempo. Então o milênio vai ficar para a próxima aula, que é a última. E então vou deixar esse tempo aí de 15 minutos para vocês fazerem perguntas. Querem que eu explique alguma coisa aqui de novo? Querem falar alguma coisa? Não? Tá, tá. Vamos lá. Arrebatamento secreto, arrebatamento no meio da grande tribulação e o arrebatamento no final da grande tribulação. Deixa eu marcar aqui de novo. Pré, pós. Então aqui é a segunda vinda, onde acontece o arrebatamento. Aqui no meio não é a vinda de Jesus, mas a igreja é arrebatada de qualquer forma. E aqui o pré é o arrebatamento aqui. E 3 anos e meio. Grande tribulação, que é esse período aqui. Dentro da grande tribulação, tem os selos, trombetas, taças. Tudo isso aqui
dentro dessas 3 visões, é visto como dia do Senhor. Só que a visão pré-ira, eles vão olhar para o texto, vai olhar para Paulo, vai olhar em Tessalonicenses, em Coríntios, em Apocalipse, e eles vão concluir que dia do Senhor é um evento fora da grande tribulação. É um outro evento. Aqui está dentro. E para eles está fora. E aí o que acontece? Quando a visão pré-ira, quando os defensores do pré-ira vão debater com as outras visões, eles primeiro precisam decidir o que é o dia do Senhor e o que envolve o dia do Senhor. Envolve toda a grande tribulação? Se sim, então a gente vai identificar onde é o arrebatamento aqui. Mas eles vão falar que não, dia do Senhor é outro evento. Porque tem a ver com o dia do Senhor, onde o Senhor vai julgar a terra, vai derramar a ira dele sobre a terra. Porque o período de grande tribulação é o período de selos e trombetas, onde são eventos de consequência humana. Perseguição, morte, guerra, crise econômica, todas essas coisas faz parte das consequências humanas, que é chamado de grande tribulação. O dia da ira do Senhor é depois dessa grande tribulação. É onde Deus vai julgar esses humanos que causam essas coisas. E aí para eles então, o pré-ira, ele entende que as taças não faz parte da grande tribulação. Faz parte do dia do Senhor, que é um outro evento separado. Eles dividem, né? Eles fazem isso aqui. Grande tribulação é uma coisa, dia do Senhor é outra. É um segundo evento depois da grande tribulação. E por isso que ele bagunçou tudo isso aqui. Porque eles vão falar, e agora? E é onde o debate hoje da escatologia precisa começar definindo isso aqui. O que é grande tribulação, o que é o dia do Senhor. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum para discutir isso. Deu para entender um pouco? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar, João? Quer falar? Isso. Ah, tem outro microfone. Vamos lá. Que é a Terra, tá? O pós-tribulacionismo, ele vai lidar muito com o uso do êxodo em Apocalipse. As pragas lá das taças são as mesmas pragas do Egito. E aí o que eles vão falar? Bom, o povo não foi arrebatado lá no Egito, eles estavam lá, mas não foram atingidos pelas pragas. Então, de alguma forma, aí eles vão falar, baseado em Apocalipse, que aqueles que recebem o selo de Deus, eles são marcados para não sofrer a ira de Deus, porque eles são marcados. Esses aqui não vão sofrer a ira de Deus. Então, de alguma forma, Deus vai derramar a taça dele aqui
mas a igreja vai ser protegida, ela não vai sofrer as consequências disso, porque a igreja está selada com o selo de Deus. A visão pré-ira, eles entendem que essa proteção para a igreja não é ela aqui na terra, mas é ela sendo arrebatada para não sofrer. Porque essa ira vai atingir o mundo inteiro. Então não tem como estar aqui e não sofrer as consequências dela. Por isso, eles acreditam que o arrebatamento é antes da ira de Deus. Isso, é o encontro nos ares. Então aqui, a igreja é arrebatada para encontrar com Jesus. Só que aí assim, isso, porque aqui a tribulação é antes, né? Aqui a ira, as taças é o dia do Senhor. Pré-ira. As taças é o dia do Senhor aqui. Quem defende o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai estar aqui na terra, ainda é a grande tribulação, não acabou. Então aqui para trás é as trombetas e os selos. O que você tinha falado mesmo? Ah, sim. Entendeu como que é difícil? Isso aí, a gente voltaria no mid. Que muitas pessoas vão falar que mas eles falam que não. Porque o mid também acredita que a grande tribulação envolve as taças. E o pré-ira vai falar que não. As taças é um evento fora da grande tribulação, que é o dia do Senhor. Só que como eles trabalham com cronologia, aí fica complicado. Porque o pré-tribulacionismo acredita que a igreja vai ficar 7 anos no céu, né? Que é o período da grande tribulação. Não, porque na visão deles, na vis... Isso. Vamos lá, essa parte é engraçada também. Mas é legal, é interessante. O arrebatamento secreto, pré-tribulacionismo, acredita deixados para trás. 2012, todos esses filmes. Eles acreditam que a igreja vai ficar 7 anos lá no céu. Durante esses 7 anos, eles vão participar do banquete do Cordeiro, eles vão participar do casamento, eles vão receber os corpos glorificados e tudo mais, durante esse período de 7 anos. A igreja fica 7 anos no céu, enquanto todo mundo se lasca aqui na terra. A gente viu as inconsistências dessa visão, porque pessoas se convertem durante a tribulação. E se a igreja não está aqui na terra para pregar o evangelho, como elas estão se convertendo? Enfim. O MID, então, acredita que a igreja fica 3 anos e meio no céu. O, o pós-tribulacionismo, eles já entram nessa questão dos ares, do encontro nos ares. Para eles, a igreja não é arrebatada no céu e fica lá um tempo, não. Eles encontram o Senhor nos ares e já volta. O pré-ira vai entrar, aí é onde assim, a gente teria que entrar bem detalhadamente nessa visão, mas não vai dar. Eles entendem que a igreja vai ficar 5 meses no céu. Porque é baseado em Apocalipse.
6 e 7 mesmo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar. 9, o quinto anjo tocou sua trombeta. Os dois testemunhos, mulher do dragão, besta que sai do mar. Casa da terra, cordeiro, Babilônia, colírio. Bom, é que a gente vai ver isso mesmo. Quando a gente for escutar escatologia por si só, aí a gente vai ver tudo isso de forma muito detalhada. Tá? Mas é porque quando vai entrar naqueles números, aqui no 12 ele vai começar a falar desses números aí. A mulher fugiu para o deserto, ele havia se preparado, houve então guerra no céu. Antiga serpente, agora veio a salvação. Quando o dragão foi lançado na terra. É 12, versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra e começou a perseguir a mulher que deu à luz ao menino, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para lançar a mulher e arrastá-la como uma correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jogar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos. Olha, cadê o... Ele estava aqui. Isso, ele vai começar aí. Alguns entendem que aí é o momento do arrebatamento. A visão que entende que a mulher é a igreja, entende que o arrebatamento acontece nesse momento. Quando ela é protegida por Deus, levada ao deserto, seria o arrebatamento, onde ela ficaria tempo e meio tempo lá. Tem um outro lugar aqui, a mulher montada na besta. Só um minutinho. Aqui, 9:5, isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta, versículo 9:1. E viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, vê que aqui vai ter um tormento desses bichos que saem aí do abismo para matar as pessoas, exceto aquelas que tinham o selo de Deus. É onde o pós-tribulacionismo faz sentido, de que vai ter gente na terra, esses bichos vai estar matando todo mundo, menos esses que têm o selo de Deus.
Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. E é aqui onde o pré-ira, ele vai falar do arrebatamento. Que esse período de 5 meses é o período em que a igreja vai estar. Esse selo aqui seria onde eles estariam no céu durante 5 meses, não passando por esse tormento. Só que aí vai entrar várias inconsistências, porque a gente está falando da quinta trombeta ainda, e não das taças. Então, assim, por isso que esse negócio de cronologia em Apocalipse não dá muito certo. Porque, como a gente viu na aula passada, João ele vai, fala, vai acontecer isso, isso e isso, Jesus vai voltar aqui, é onde a gente vai ter os louvores, a adoração. No próximo capítulo ele começa a contar tudo de novo, vai, chega lá. Então, por isso que a primeira aula vai fazer sentido agora. Foi uma aula difícil? Foi. Mas ela vai fazer sentido agora porque a gente precisa ler Apocalipse dentro do seu gênero literário. Que não é ordem cronológica, não é, nem tudo é literal, nem tudo é uma sequência, mas que ele tá falando sobre várias coisas ao mesmo tempo, depois ele retoma algumas coisas, avança, retoma de novo e vai. Mas aí seria essa diferencinha aí das duas coisas. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? É. O pré-ira acredita que está falando do arrebatamento mesmo. Não só ele, mas só quem interpreta diferente isso aí é o pós-tribulacionismo. Porque aí as outras visões, elas meio que simbolizam essa arca de Noé. A gente que estar na arca seria o arrebatamento, enquanto os outros são levados pela ira de Deus. E o pós-tribulacionismo vai entender que o contrário. Ó, vamos fazer assim. Levados. Aí em Mateus, qual que é o versículo? Quanto dia é a hora, ninguém sabe. Como foi nos dias de Noé, assim terá. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca. Nada perceberam, até que o dilúvio levou a todos. Assim acontecerá com o filho. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. Então, esses levados aqui, no sentido de ser levado, não de ser sapeca, no pré-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo e no pré-ira é arrebatamento. Então, Noé entrando na arca representa a igreja sendo arrebatada, protegida por Deus. E no pós, eles interpretam isso, os levados, que são levados pelo dilúvio, não é arrebatamento, mas é como os que são levados
ficará um, levará um, deixará outro, é os que são levados pela ira de Deus. Entendeu a diferença? Os que são deixados é os que são protegidos, eles não sofrem a ira. Quem é levado pelo dilúvio, pela grande tribulação, é quem não tem o selo de Deus. Então eles veem assim, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, curvavam-se e se davam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí então, essas visões, essas três, vão falar que aqui é o arrebatamento. Noé entrou na arca, arrebatamento. O pós não. Ele vai falar assim: eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então ele vai falar que esse ser levado é ser levado pela ira de Deus. E aí quando chega aqui, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, 2 homens estarão no campo. Um será levado, normalmente se entende como arrebatamento, que são essas 3 visões. O pós-tribulacionismo não, ele vai falar que um homem ser levado é o que é levado pela grande tribulação, que sofre as consequências dela. Um será levado e o outro será deixado no sentido, o outro não vai sofrer nada, ele vai ser deixado ali. Porque um será deixado e o outro será levado, dá a entender do arrebatamento secreto, onde algumas pessoas vão subir e outras vão ser deixadas na terra, que eles associam com deixados para trás. Mas eles vão falar que não é isso que o texto está dizendo. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então só o pós-tribulacionismo entende que aqui ser levado é ser levado pela grande tribulação e não ser arrebatado. As outras entendem que é arrebatamento. Uhum. Isso, exatamente. É o mesmo contexto de que as pessoas de Efésios também, Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho, no sentido de as coisas da vida embriagou vocês de tal forma que vocês não estão percebendo que vocês já estão entregues ao mundo. Em Apocalipse é a mesma coisa. Gente, ó, vocês estão compactuando com o império, presta atenção. Esse império não é tão legal quanto vocês pensam, mas é a Babilônia que mata pessoas e vocês estão compactuando com eles. Os dias de Noé é isso aqui também. As pessoas estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, de repente acontece. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser perguntar, mas quer, sei lá, acrescentar alguma coisa em tudo isso? Fala, João. Não, o seu Luiz ia ficar doido. O seu Luiz ia pirar. Aí, então, no milênio, a gente vai ter um outro probleminha. Só que eu não quero focar nessas visões tradicionais. Tá? Quero focar no significado. Lá no milênio a gente tem esse seguinte probleminha aqui, ó. A gente tem a grande tribulação, tem o começo dela, lá, os 3 anos e meio, o fim dela, que é a segunda vinda. E depois, a gente acredita que depois da segunda vinda, a gente já vai viver a eternidade, tudo restaurado, tudo legalzinho. Algumas visões colocam mais uma separação aqui. Que eles vão falar assim, que Nova Jerusalém é depois do milênio. Então aqui, quem volta aqui é Jesus. Mas no final do milênio, Deus ainda vai voltar para a terra junto com a Nova Jerusalém. Então a gente aqui tem a segunda vinda é milênio. No fim do milênio é que começa a eternidade.
Então a gente vai ter mais essa divisão. Não é algo assim, Jesus voltou, já era. Eternidade, não tem mais morte, não tem mais nada. Só que aí ele fala, não, tem sim. Porque Satanás é solto no fim do milênio, ele vai enganar nações, e aí então ele vai ser destruído, e depois vem a Nova Jerusalém. Então assim, cronologia é um negócio complicado. E se a gente passa o milênio com ele aqui na Terra. Isso, reconstruiria a Terra. Isso, porque a Bíblia fala que haverá sobreviventes. Que Apocalipse vai falar assim, que tem os que foram selados, tem os cristãos, esses vão ter os corpos glorificados. Vai ter os que adoraram a besta e foram lançados no inferno. Mas vai ter pessoas que não foi para nenhum lado e nem para o outro, que Isaías vai chamar de sobreviventes. Os sobreviventes da grande tribulação. Que aí é um grupo que vai ser evangelizado no milênio. Por que no final do milênio Satanás é solto para enganar nações? Se nós estamos com o corpo glorificado, não tem como ser enganado. Mas Satanás vai ser solto para enganar nações. Ou seja, vai ter pessoas que ainda não foram salvas, que não tiveram o corpo glorificado. E aí, gente, nossa, aí é um negócio que só quando a gente for estudar escatologia. Mas o que fica então, para a gente terminar. O arrebatamento não é uma fuga para a gente morar no céu. O arrebatamento não significa que a gente vai ser tirado e levado para o céu. Mas será um encontro nos ares, onde nós, quando Paulo fala, né? Que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Então nós vamos encontrar Jesus nos ares, e nos ares não é no céu, é nos ares. Onde nós encontramos com ele, que ele está vindo para cá, nós encontramos, e aí é o que os teólogos vão falar, no contexto lá do Império Romano, seria esse encontro com o rei no meio do caminho, e vem junto com ele para o destino onde ele está indo. E o destino que Jesus está indo é a terra. Destruir o anticristo, destruir os impérios, destruir a Babilônia, e começar uma nova era de justiça, de restauração de todas as coisas. Então, o arrebatamento é um encontro com Jesus, onde ao mesmo tempo nós temos o corpo glorificado, ao mesmo tempo acontece a ressurreição, é tudo no mesmo evento, não são eventos separados. Tá? Beleza? Beleza? Uhum. É a mesma linguagem que Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, que eu falei na pregação. Veja cada um como constrói. Se você usa feno, madeira ou palha para construir seu ministério, sua vida com Deus, esse material que você usou vai ser provado e vai ser destruído. Mas se você constrói seu ministério, sua vida com Deus, com pedras preciosas, como ele fala? Com pedras preciosas, ele vai usar ouro, pedras preciosas, tudo. É a mesma linguagem de Apocalipse. Não é que é literal, não são pedras literais, mas é a qualidade, a essência, assim, é de coisas que não são destrutíveis, são coisas valiosas. A gente vai ver o significado dessas coisas. Mas tem quem acredite que é literal. As ruas de ouro, Uhum. Beleza? Então o milênio vai ficar para a última aula. Que momento abençoado tivemos juntos. Agradecemos de coração por você ter participado da nossa live hoje. Esperamos que a palavra de Deus tenha tocado profundamente o seu coração e que você tenha se sentido mais próximo dele.
Antes de nos despedirmos, queremos lembrar você de que a comunhão continua durante a semana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e participar das nossas atividades. Estamos no Instagram como @Nossa Igreja Limeira, no Facebook e no YouTube, onde você pode rever esta e outras mensagens que já foram compartilhadas. Se você sentiu o desejo de compartilhar algo, se precisar de oração ou tiver qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para conversar. Nos envie uma mensagem no WhatsApp ou um direct no Instagram. Queremos caminhar junto com você nessa jornada de fé. E não se esqueça, nos vemos novamente no próximo domingo, às 10, para mais um culto abençoado. Que a paz de Deus esteja com você e sua família durante toda a semana. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe e até a próxima.